Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a continuar com o livro de Atos. Estamos no meio deste capítulo 11. Muitas coisas estão a mudar neste livro. Já falei muitas vezes sobre Atos capítulo 2, judeus, Atos capítulo 8, samaritanos, Atos capítulo 10, os gentios. Vamos entrar capítulo 12 também, mas depois de capítulo 12, não vamos entrar hoje, mas com capítulo 12, realmente é o fim de ler muito sobre Pedro. Vamos entrar Paulo, mas há mais perseguição para achar em Atos capítulo 12. Mas realmente, Pedro, este grande porta aberta, Deus deu o Espírito Santo aos gentios, Atos capítulo 10, grande nova coisa, segundo a cultura judaica. Ele fez milagre para este assunto ser aceite dos outros crentes, lá em Jerusalém, estes judeus. Mas até aqui não achamos muitos gentios crentes. Hoje, no nosso dia, a maioridade, sim, gentios. Mas naquela altura era nova coisa, muito nova. Então, simplesmente quero te entender isto. Entramos no início deste capítulo 11. Pedro citou, ele contou, esta história, o que aconteceu em Atos capítulo 10. Por quê? Porque muitos dos judeus queriam disputar com ele. Mas depois de ouvir estas coisas, eles não conseguiram responder. Mas vai continuar a perseguição dos judeus, também judeus crentes, que não tinham entendimento. Realmente eles foram salvos, é pouco complicado para dizer isto. Naquele livro de Gálatas, Paulo escreveu isto porque judeus entraram com doutrina falsa. Eles influenciaram aqueles crentes naquela igreja gentia para pensarem nessa guardar a lei, para guardar a salvação, que é contra o ensinamento de Paulo. Eles entraram fazendo isto. Então, aqueles crentes lá em Gálatas foram salvos, mas vou dizer isto por confiar na mensagem que Paulo pregou, penso que eles foram salvos. Mas estes que entraram, não posso dizer isto. Isso pertence a Deus. Eu vou dizer isto. Eu conheço a mensagem verdadeira. Vou pregar esta mensagem. O que acontece no coração do crente, vou deixar isto a ti. Eu não sei, eu não sou Deus, mas eu sei o que é a mensagem verdadeira. Vou pregar isto. E estamos a entrar com este Atos capítulo 11. Também achamos isto como esta pregação de Pedro a Cornélio. Ele mudou a mensagem um pouco dele. Vai ser mudado um pouco mais aqui, como a igreja, os crentes chegaram a Antioquia. Então vamos abrir as nossas Bíblias, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, vou começar por ler versículo 19 a 26. A Bíblia diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, já lemos isto Atos capítulo 8, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Mas estes gregos aqui é gentios. 21. Fora de... não é judeu, hein? 21. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém,
e enviaram Barnabé a Antioquia. 23. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. Mas não sei exatamente quanto tempo Paulo passou lá no Tarso, mas pode ser pouco tempo. Então, Paulo, mas ele teve tempo para aprender muitas coisas durante este tempo. Penso que é acima. 25 novamente. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Grande coisa, já lemos algumas destas coisas sobre Antioquia, esta sede da igreja que enviou Paulo e Barnabé como esta primeira viagem missionária, mas também chamado cristão aqui, primeira vez. Coisas estão a mudar neste livro. Por ler versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu, por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Então, mas vou tentar mostrar isto. Já falamos sobre estas coisas várias vezes, mas tem este lugar, Ásia Menor. Ásia Menor está aqui, um pouco além disto, nesta direção também, mas aqui temos este mar Mediterrâneo, esta ilha, Chipre. Não é exato este mar, mas Chipre, vou tentar escrever isto um pouco melhor. Chipre está no mar Mediterrâneo, com esta água, mas também tem a Jerusalém aqui, com este mar de Galileia, também mar Morto. Então, estes lugares, achamos em versículo 19, este Fenícia, mas lembra-te Cesareia, aquela cidade que foi a Filipe depois de pregar. Pedro estava perto lá, Cesareia está quase lá. Também este Fenícia está um pouco norte de Cesareia, este Chipre, esta ilha, mas também este Antioquia é mais norte. De Jerusalém para Antioquia é quase entre 400 e 500 quilômetros, já? Então é grande distância de Jerusalém. Mas isso aconteceu. Os crentes foram lá, a Bíblia diz, pregando Jesus, mas só para os judeus. Mas o que aconteceu em Antioquia? Grande cidade aqui, É necessário saber. Antioquia também influência desta cidade. Lembra-te? Falamos sobre este outro influência de Alexandre que entrou em Cesareia. Influência de este Orígenes, também este Eusébio. Falamos sobre isto. Mas aqui, Antioquia, era influência do nosso exemplo, o apóstolo Paulo. Príncipe dos pecadores. Ele disse isto. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Mas, vou ler versículo 19 mais uma vez. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciaram a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, mas, lembra-te que já falamos sobre Antioquia, que tornou-se a sede da igreja com a liderança de Paulo. A influência, mas ele não era pastor lá, simplesmente ele ensinou lá, passando um ano.
com esta doutrina dele, homem de heresia, mas ele acreditou toda a palavra. Atos capítulo 24, versículo 14, bom versículo para memorizar. A influência dos manuscritos deste lugar é achada em Vetus Latina. Há manuscritos que têm influência deste lugar, Antioquia, Vetus Latina, que outro nome em português é chamado Latim Antigo, que é antes deste Vulgata de São Jerônimo, que foi escrito no século IV, que tem influência de Orígenes. Este Vulgata de São Jerônimo, influência de Orígenes, mas não este latim antigo, ou pode ser Vetus Latina. Simplesmente deve entender estas coisas. Vai ser mais importante por entender um pouco da história da Bíblia. Ainda não chegamos lá, mas vamos chegar lá. Segundo a vontade de Deus. Deus quiser, vamos chegar lá. Mas também foi outro manuscritos sírios que concordam com as palavras da versão autorizada. Vou dizer isto, estes manuscritos são mais antigos destes outros chamados Codes Vaticanas e Codes Sináticas, que vou dizer isto também foram rejeitados dos crentes verdadeiros naquela altura, que têm influência católica. Aconteceu desta maneira. Mas eles querem dizer mais, Vaticanas e Sináticas são os melhores antigos, mais antigos também, mas não é verdade. Eles podem ser melhor do respeito de ser preservado da condição melhor como novo, porque eles não foram usados, não como outros dos crentes. Está a ver, não? Cuidado. O diabo está a tentar mudar esta palavra hoje no nosso dia. A pessoa que não está a notar estas diferenças vai ser enganada. É necessário entender esta palavra. Eva foi enganada por não entender bem a palavra. Vou dizer isto também por entender a maneira verdadeira da salvação. Vai ajudar-te a desenvolver uma fundação dessa doutrina. A pessoa que não entende salvação vai ser enganada. Mas por entender salvação, a doutrina só é ligada com isto. Exatamente, é como isto. Ok. Devemos entender isto. Então, 19 novamente. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa deste mal, caminharam até Fenice, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Mas eles foram anunciando a palavra. Mas vamos ler também versículo 20. E havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, mas grande mudança aqui, estes gregos é outra maneira para dizer gentios, que mostra a ordem de Paulo em Romanos capítulo 1. Vamos ler Romanos capítulo 1. Vou ler versículo 16. Porque não me envergonho, Paulo, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Os judeus tiveram oportunidade primeira para receber este Evangelho, mas eles estão a rejeitar. Estamos no meio desta oportunidade deles, mas o Evangelho, a mensagem mudou um pouco, mas eles estão a rejeitar Jesus Cristo. Lembra-te, deve guardar este pensamento. Antes de ter o reino, é necessário eles recebam Cristo como Salvador. É o primeiro passo. Sem receber Cristo, eles não vão receber aquele reino, mas eles vão receber Cristo na segunda vinda dele. Ok. Mas também anunciando o Senhor Jesus
Mas Jesus já foi pregado, mas agora a mensagem está a mudar um pouco. Lembra-te, eu mencionei Pedro também com Cornélio. Ele já falou um pouco mais sobre este remissão para individual. Mas coisas estão a mudar aqui também. Vou dizer isto. Primeiramente vamos ler versículo 21, Atos capítulo 11, versículo 21. A Bíblia diz: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então, é mencionado que eles converteram por crer aqui. Isso é a mensagem que concorda com o nosso Evangelho, mas não só isto. Vamos ler versículo 23 também. E o qual, quando chegou Barnabé, porque chegou a Jerusalém, eles ouviram sobre isto, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, vou dizer isto, é a primeira vez que achamos esta graça de Deus ligado com esta mensagem de salvação. Vamos ler Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Vou ler o versículo 33. A Bíblia diz: e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas elas havia abundante graça. Então achamos esta palavra graça aqui, mas não no contexto de salvação. Atos capítulo 11, eles falaram sobre a graça do Senhor, ligando estas palavras com salvação. Mas vamos ler Efésios capítulo 2. Uma passagem muito chave para a nossa doutrina. Efésios capítulo 2, vou ler versículo 8 e 9. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Graça por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Está a separar obras da salvação. É por graça, pela graça, por meio da fé. Isto é a nossa mensagem. Mas achamos isto primeira vez neste livro de Atos. Salvação pela graça. Mas todos foram salvos pela graça. Mas é mencionado que é ligado com esta mensagem de salvação. Mas vamos ler também Atos capítulo 11, versículo 24. Atos capítulo 11, versículo 24, a Bíblia diz: porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas vamos voltar primeiramente para ler Atos capítulo 2, versículo 47. Atos capítulo 2. Simplesmente quero mostrar a terminologia. Está a mudar um pouco para combinar com a doutrina de Paulo. Mas estamos nesta transição. Há outra terminologia também nesta passagem que não combina com Paulo. Porque Paulo nenhuma vez falou como crente para permanecer até o fim para a salvação. Mas foi escrito aqui para permanecessem no Senhor, mas isso não é exatamente a palavra de Paulo. Mas estamos a achar algumas coisas que são mais ligadas com Paulo. Mudança está a acontecer neste livro. Então, Atos capítulo 2, versículo 47, depois desta grande pregação de Pedro, louvando a Deus e caindo na graça, está a ver, aquela graça está aqui, de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Mas o que estava a crescer aqui é a igreja. Mas é Cristo. Mas não é liberado aqui. Então, mas também todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Ele acrescentou à igreja. Mas esta outra ideia
ser unido com o Senhor é mencionado em Atos capítulo 11. Atos capítulo 11 e versículo 24 novamente. Porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Somos um em Cristo, neste corpo espiritual. Mas não foi coisa conhecida lá em Atos capítulo 2. É pouco mais conhecido agora. Mas Lucas está a escrever este livro, mas como a guia do Espírito Santo. Então, mas Deus colocou as palavras aqui para dar-nos dicas sobre esta mudança. Simplesmente quero mostrar isto a ti. Então, vou ler isto. Há também esta ideia de ser unido ao Senhor, que é corpo espiritual, que não é achada em Atos capítulo 2. Sim, as cartas de Efésios e Romanos ainda não foram escritas, mas o Espírito Santo está a desenvolver as Escrituras. Efésios fala muito sobre este mistério do corpo espiritual de Cristo. Chamado mistério lá. Também sendo a noiva de Cristo. Livro de Efésios fala sobre isto. Livro de Romanos, grande livro no Novo Testamento para falar sobre a salvação do crente. É muito fácil evangelizar a pessoa perdida só usando este livro de Romanos. Por distribuir João e Romanos. Vai ter boa oportunidade de falar com uma pessoa sobre salvação. Aqueles livros são desenhados para mostrar salvação como aqueles 2 livros da Bíblia. Então, simplesmente não foram escritos neste momento, mas achamos algumas ideias desta doutrina de Paulo. Deve guardar este pensamento. Não só isto, vamos voltar, versículo 22. A Bíblia diz, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja. Mas vou dizer isto, que estava em Jerusalém. Que mostra a igreja é o povo e não edifício. Já falamos sobre isto outras vezes, mas também mostra que há igrejas locais. Então não é possível edifício ouvir. É como isto. Mas também falando do respeito de Barnaby, este versículo 24 novamente. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Então, mas Barnaby foi enviado daquela igreja em Jerusalém para investigar o que está a acontecer lá em Antioquia. Então, ele chegou lá, mas também foi chamado, era homem de bem. Mas isso é diferente do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse, não há nenhum bom. Vamos ler Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, vou ler versículo 10. Como está escrito, não é um justo, nem um sequer. Versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas falando do respeito de nossa vida eterna, salvação, nós não somos bons. Mas vamos ler Mateus capítulo 19 também. Mateus 19. Este jovem rico que chegou a Cristo. Vou ler o versículo 16 e 19. Capítulo 19, vou ler versículo 16 e 17. E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre. Mas ele usou a palavra suave para ganhar entrada com Cristo. Mas Cristo, ele não tem aspecto de um homem mais do que outro. Já falamos sobre isto. Ele entendeu este motivo deste jovem rico, mas ele não era sincero, não completamente. Por ler esta passagem, podia entender isto. Não vamos ler toda esta passagem, mas... E eis que aproximando-se dele um jovem, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Esta é a resposta mais importante de Jesus. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele disse, não há nenhum bom, mas só Jesus. Então, só Deus, mas Jesus também. Mas este homem, por responder desta maneira,
Jesus estava a dar a possibilidade àquele jovem reconhecer, Jesus é Deus, ou pelo menos para responder dizendo isto. Mas ele não disse isto. Então, mas o único ser bom é Deus. Mas este jovem, ele chegou lá, mas neste capítulo 11 de Atos, por descrever Barnabé, é dito, era homem de bem. Mas vou dizer isto não era Barnabé. Vamos ler também, novamente, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, vou ler este versículo 24, mais uma vez. Porque era homem de bom bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Mas Barnabé não era aquela boa pessoa. O bem em Barnabé era o Espírito Santo. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Por que é que ele foi estimado homem bom? Porque Deus estava a operar através desta vida de Barnabé. É a única maneira. Pode pensar, mas com gravata é bom, eu sou boa pessoa. Não! Cristo em ti pode ser bom, mas isso depende de você. Nós não somos nada. Barnabé, ele entendeu isto. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ok, mas vamos continuar. Atos capítulo 11, grande versículo, este versículo 26. A Bíblia diz, e sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, eles foram chamados cristãos. Vou dizer isto. Foi discípulos que foram chamados. Então, foram chamados cristãos tem significado que a fé deles foi reconhecida. Eles não chamaram-se cristãos. Foram chamados cristãos de outros. Por quê? Porque eles tiveram as mesmas características de Jesus Cristo. É isto. Então, hoje no nosso dia, é importante entender isto. Hoje, no nosso dia, esta expressão é usada com vários grupos que não servem o Senhor da mesma maneira destes que foram em Antioquia. Há muito religião hoje no nosso dia, mas cristão verdadeira é a pessoa que é conhecido de ser como Jesus. Vou dizer isto, há muito religião hoje no nosso mundo que tem o nome de ser cristão, que não é cristão. Mas com este desenvolvimento da igreja, desta terminologia, 2000 anos, desde a igreja primitiva, quase 2000 anos, há muitos que usam esta palavra cristão hoje, que não estão a viver da mesma maneira de Cristo. Por isso, eles estão a viver mais como judeus, com grande religião, sendo ter uma aparência como boa pessoa, homem bom, mas não cheio do Espírito Santo, não seguindo Cristo, não sacrificando, não tomando a cruz. Vamos considerar isto um pouco. Vamos ler Lucas capítulo 14. Hein? Lucas capítulo 14, vou ler versículo 26 e 27. A Bíblia diz: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Os discípulos foram chamados cristãos. Ser salvo não torna-se cristão automaticamente. Vou dizer isto. Todos os cristãos são discípulos. Mas todos salvos não são necessariamente cristãos por considerar este aspecto desta palavra. É necessário ser
salvo e ser fiel, seguindo Cristo, seguindo o exemplo de Cristo. Então aqui, versículo 26, ele está a dizer mais, é necessário aborrecer o seu pai e mãe, mas também mulher, filhos, irmãos e irmãs. Vou dizer isto, a coisa mais importante na tua vida deve ser Jesus Cristo. É necessário, precisava de ser Jesus Cristo. Vou dizer isto, eu estou a reconhecer uma coisa neste país. Também, quando muitos grupos não têm bom ensinamento da palavra, elas ficam ligados como grupo, querendo aprender nova coisa, mas confiando no grupo que eles conheçam. Não há nada mal com isto. Mas vou dizer isto, por aprender a verdade da salvação, a verdade de Jesus Cristo, é necessário crer esta verdade mais do que qualquer outra coisa. Não estou a dizer que deve negar os teus amigos, o teu grupo, mas o que é mais importante é Cristo. Eu conheço histórias sobre pessoas que ficam no grupo deles com temor de sair, reconhecendo, é doutrina falsa. Eu ouvi isto outro dia. Há doutrina falsa lá. Mas aquela pessoa quer ficar lá, tendo temor de perder amigos. Está a dizer que ele quer os seus amigos mais do que Cristo. É problema desta maneira. Deve querer a verdade de Cristo mais do que qualquer outra coisa. Mais do que pai, mais do que mãe, irmão, filhos, todos. Cristo deve ser número 1. Sem Cristo ser número 1, não vai ser discípulo. É possível. Salvação é ter fé neste dom e receber Cristo. Então, é possível ser salvo e não ser cristão fiel. Cristão, por dizer isto, discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O que é levar a cruz? Mas o que aconteceu com aquela cruz? Cristo levou, ele morreu. Ele deu-nos sacrifício dele. Por sacrificar ao outro, está demonstrar esta característica de Cristo. Isso é o significado de tomar a cruz, levar a cruz. Vou dizer isto. O diabo, vou dizer isto, muitas pessoas religiosas também, ele quer parecer muito santo. Mas vou dizer isto. Não vai achar o diabo sacrificando. Não. Tudo é feito para ele próprio. Ele é número 1 na vida dele. O diabo não vai sacrificar. Cuidado. Quer ser discípulo? Quer ser cristão verdadeiro? É necessário sacrificar. Não só isto, vamos ler também versículo 33, do mesmo capítulo, Lucas capítulo 14. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Para ser discípulo é necessário deixar tudo. Cristo, número 1. Então, vou dizer isto. É a batalha diária para conseguir isto. Não é assunto fácil. Paulo, lembra-te, ele disse, moro diariamente. O que ele estava a dizer? Ele disse, mas por mim ser salvo, Paulo morreu, recebi nova pessoa, Jesus Cristo. Depois de salvação dele, ele ficou com 2 pessoas. Um morto, outro Cristo, mas este morto, Paulo, ele queria ressuscitar sem confiar em Cristo. Paulo disse, este homem velho, ele é inimigo meu. Sim, é necessário resistir àquela tentação, deixar Paulo para ser ressuscitado. Como vou dizer desta maneira, discípulos foram chamados cristãos, não qualquer pessoa. Então, mas vou dizer isto,
deve considerar estas palavras. Ser salvo não dá automaticamente a ti esta característica. O diabo quer parecer bom, mas não vai sacrificar nada. O cristão deve ser o trabalhador melhor. Na tua companhia, emprego, ou pode ser qualquer tarefa. Deve ser conhecido, aquele homem trabalhador melhor. Por quê? Ele é cristão. É como isto. Não só isto. O cristão deve ter reputação melhor da comunidade. Mas esse homem lá, ele quer lutar, esse tem comportamento mau, mas característica dele, comportamento dele sempre está bom. O que é diferente com, ele é cristão. Deve ser como isto, o teu comportamento na tua comunidade. Cristãos devem ser melhor do que a pessoa no mundo perdido. Sim, deve ser melhor, temos mais razão. Porque não estamos a tentar glorificar os nossos mesmos. A minha tarefa é glorificar o Senhor Jesus Cristo, não Marco. Por isso vai sentir bom por ter mau comportamento. Vai pensar, eu venci lá. Vence lá, mas não é vitória. Não é vitória. O diabo tem vitória quando está a negar Cristo com mau comportamento. Sim, é como isto. O nosso sofrimento como cristão, não qualquer sofrimento por viver fielmente. O nosso sofrimento cristão, ou cristão pode ser, deve acontecer por Jesus Cristo ser manifestado em nós. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Vou ler versículo 12 a 16. A Bíblia diz: Amados, não entranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. 13. Mas alegrai-vos no facto de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Lembra-te, depois de ser batidos, Paulo e João, Pedro e João, no início do livro de Atos, eles alegraram-se que isto aconteceu. Paulo e Silas, por ser, na prisão, eles cantavam, alegrando-se. Eles sofreram por Cristo. Sim, é como isto. 14. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus, enquanto a eles e é ele, sim, blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. 15. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremente em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Mas por ser malfeitor, ladrão, por sofrer por causa disto, merece isto. Então eu já disse, não sofrimento qualquer, sofrimento como cristão. Pedro disse, como cristão. Este tipo de sofrimento tem grande valor, grande recompensa, com o julgamento de Cristo, tribunal de Cristo para cristão. Ok, não só isto, vamos continuar. Vou ler o resto deste capítulo, Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, quero ler versículo 27 a 30. A Bíblia diz: E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. 29. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia.
o que eles com efeito fizeram enviando-o aos anciãos por mal de Barnaby e de Saulo. Ok, mas então vou dizer isto primeiramente, versículo 27. Desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Estes já foram uma parte da igreja, mostrando novamente que os profetas, como apóstolos, são ligados com o início da igreja. Vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e versículo 11, a Bíblia diz: E ele muito deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Penso que aquele último é o mesmo cargo. Mas ele disse primeiramente apóstolos e profetas. Dons, neste contexto, dons dados à igreja. Vamos ler no mesmo livro, Efésios capítulo 2, versículo 20. A Bíblia diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles são a primeira parte deste edifício da igreja, que realmente é o corpo de Cristo, de que Jesus Cristo é o principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, estes apóstolos, também profetas, são uma parte da primeira fundação, o início, a primeira parte da igreja. Vou dizer isto: achamos estes profetas, estes apóstolos nestes livros. Mas achamos algumas vezes apóstolos nos outros, mas penso que não profetas. É ligado com o início em Judeia, também em Jerusalém. Eles foram enviados de Jerusalém. Os 12 apóstolos foram ministros para circuncisão. Paulo para incircuncisão. Está a ver? Então, deve entender estes assuntos. Fundação da igreja. Desta maneira, nós não temos profetas hoje na igreja. Eles estão uma parte da fundação. Mas podemos profetizar também o futuro pela palavra, mas cuidado por dizer qualquer coisa. Deve ser segundo esta palavra só. Mas Deus pode mostrar-nos coisas também. Devemos procurar entender melhor esta palavra. Então, mas não só isto, vamos voltar a Atos capítulo 11. Atos capítulo 11, vou ler o versículo 28 e 29 novamente. A Bíblia diz: E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Muitas Bíblias tiram esta palavra César. A Igreja Romana fez isto, católica, não sei exatamente a razão. Mas e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judeia. Então vou dizer isto, que é muito diferente do que Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Vamos ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 44, 45. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Então eles fizeram isto, esperando esta volta breve de Jesus Cristo. Eles venderam casas, deu dinheiro. Falamos sobre isto mais. Ananias e Safira, eles venderam, mas não deram tudo. Eles mentiram sobre isto. Eles morreram. Mas Barnaby também, ele vendeu a propriedade dele. Também deu tudo. Não só isto. Atos capítulo 4, versículo 31 a 35. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos.
e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todas elas havia abundante graça. 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, mas eles venderam tudo, foi distribuídos, mas não agora. Este tempo de fome está a chegar. Então, eles determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorrer os irmãos que habitavam na Judeia. Atos capítulo 11, eles não tinham condições suficientes. Eles sofreram muito, foram perseguidos. Deus está a deixar Jerusalém. Eles começaram a sofrer, mas Paulo não negou isto. Barnabé, ele não negou isto. Eles vão entregar dom para aquela igreja para dar ajuda. Mas simplesmente estou a mostrar-te o sofrimento deles. Mas eles estavam a esperar na segunda vinda, para a segunda vinda. Também nós hoje, também. Mas estas pessoas nestes outros lugares, eles tiveram condições, por ser adicionais, para tentar apoiar aquelas pessoas um pouco. Então vou dizer isto, por Cristo chegar hoje, e mais que ele chegaria hoje, chegasse hoje. Então todas as pessoas venderiam tudo. Mas já entramos nesta idade da igreja 2000 anos. E ele ainda não voltou. Por ser hoje. Mas vou ler 1 Timóteo capítulo 5 também. 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo escreveu a Timóteo: é necessário cuidar para a tua família. Mas a pessoa sem família pode ser dedicada completamente a Deus. Mas eu já mencionei outras vezes, uma pessoa que casa, isso não é pecado segundo a Bíblia, mas não é pecado de casar, porque Deus dá-nos isto. Mas vou dizer, isso é possível fazer melhor por não casar. Já falamos com várias pessoas sobre este assunto, Outros querem casar. Não é nada mal com isto. Mas deve achar boa mulher que ama Cristo, e Deus. Mas lembra-te quando Israel saíram de Egito, eles começaram a construir aquele templo. Eles usaram as riquezas de Egito que foram dadas antes da saída deles. Mas depois de receber condições suficientes, o povo teve grande vontade para dar. Mas foi necessário parar, prevenir as pessoas, o povo lá, para dar mais. Eles dizem: não, temos suficiente, parem. E mais que hoje, nas nossas igrejas, hoje, a necessidade de dizer ao povo: não pode dar mais, temos suficiente. Não está a acontecer, mas aconteceu lá. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 9. Mas antes disso, vou mostrar-te um pouco para demonstrar esta condição destes judeus. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz: porque para seu bem a Macedônia e a Acaia fizeram uma colheita para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Mas isso mais tarde
fim deste livro de Romanos, muitos anos depois, ainda ficaram sofrimento lá naquele lugar de Jerusalém. Também aqui lemos sobre a Judeia durante este tempo de fome que vai chegar. Também, 1 Coríntios capítulo 16, vou ler o versículo 1 a 4, a Bíblia diz: Ora, quanto à colheita que se faz para os santos, fazei-vos também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia, no primeiro dia da semana. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as colheitas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém, e se valer a pena que eu também vá, irá comigo. Mas ele está a falar sobre esta oferta para levar a Jerusalém novamente, para os santos pobres que ficaram lá. Então, mas cristão deve considerar outro cristão, mas sempre cristão deve ter compaixão. Mas quando há outro cristão que está a sofrer, cristão que tem condições, deve considerar isto. Isso é a maneira de Deus. Ele quer nos pensar desta maneira. Ok. Vamos ler este 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Do respeito deste assunto de dar. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então, mas eu escrevi isto no fim. O exemplo de dízimo é bíblico, mas na verdade Jesus Cristo merece tudo o que temos. Deus tem a expectação que o crente fiel vai fornecer as condições para a sua casa, mas outros crentes também, a nossa família. A família espiritual. Ok. Mas isso não está a dizer deve deixar trabalhar, esperando receber a oferta. Não. Tem responsabilidade de trabalhar. Mas a pessoa que está a trabalhar, está a viver fielmente, que está a sofrer, outro cristão deve tentar considerar isto e ajudar. Com sabedoria, vou ensinar esta palavra. Há mais considerações deste assunto. Paulo falou sobre viúvas, por exemplo, escrevendo a Timóteo. É bom tentar e querer dar tudo, mas também vou dizer isto: Deus vai dar galardão à pessoa que dá com liberalidade. Ok. Então, mas ele está a continuar aqui. Já acabamos este Atos capítulo 11. Antioquia está a crescer. Esta mensagem, a graça de Deus para a salvação, está a ser magnificada. Outros gentios estão a receber a mensagem agora. Mudanças deste livro. Guarda estas coisas. Vamos continuar mais com Atos capítulo 12 na nossa próxima vez. Pela sua atenção até aquela vez, quero dizer muito obrigado.